Boa noite mais uma vez, os irmãos que chegaram aí um pouquinho depois do início. Estou feliz de ver cada um de vocês aqui. Eu sei que dia de semana é mais complicado, né? Para a gente estar se organizando para vir aqui para o templo, para uma reunião. E eu sei que cada um de vocês separou esse tempo para estar aqui agradecendo ao Senhor conosco. Esse é um momento muito especial na nossa vida. Porque, meus irmãos, há exatamente um ano atrás, a gente estava vivendo um grande aperto. E não só eu e a minha família, mas a nossa família de fé, a nossa igreja, estava vivendo um momento de grande suspense e intensa oração por conta de algumas provas que nós estávamos passando. Para quem não estava aqui na época e não viu também o testemunho depois, a Jennifer passou por um momento muito delicado ali imediatamente após o parto. Ela teve um problema relacionado à placenta, que na verdade, posteriormente foi descoberto que o útero foi rompido, e até eles conseguirem descobrir o que estava acontecendo, e até conseguirem resolver o problema, perdeu tanto sangue que o coração não tinha mais sangue suficiente para bombear para o restante do corpo. E ela entrou em um choque hemorrágico, e entrou em coma, e ficou ali entubada algum tempo. Voltou. Os médicos não sabiam se ela ia voltar, e se voltasse, como voltaria, não é? E foi graça de Deus, misericórdia de Deus sobre nós, ouvindo as nossas orações. E quando a gente pede uma coisa ao Senhor, é justo, é correto, e é o que o Senhor espera que nós façamos, que a gente pare para agradecer. Uma vez o Senhor Jesus curou 10 leprosos, e daqueles 10, apenas um, que era samaritano, voltou no meio do caminho para agradecer ao Senhor. E Jesus fez essa observação: ué, não eram 10 que estavam aí? Cadê os outros 9? A expectativa de Deus é que a gente seja grato. Isso não tem a ver simplesmente com uma boa educação, mas tem a ver com um plano geral de Deus para a humanidade. Não que Ele precise da nossa gratidão, meus irmãos, mas porque ser grato é saúde para a gente. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos meditar em um verso da palavra do Senhor. Hoje não vai ser uma mensagem longa. Eu quero que a gente fique mais tempo junto no final, conversando, confraternizando, comendo junto, não é? Mas o Senhor tem uma palavra para a gente em Tiago, capítulo 1. Livro de Tiago, capítulo 1, nós vamos ler o verso de número 17. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, mais uma vez o nosso sentimento é de gratidão nessa noite. E eu te agradeço não só pela vida da Jennifer e do Ariel, mas a vida de cada irmão e cada irmã que sofreu esse momento conosco e hoje se alegra. E aqueles que não estavam juntos nesse momento, mas têm um coração grato e se alegram também conosco nessa noite. Muito obrigado por cada um desses que se junta conosco, tanto à distância como agora nesse momento, para agradecer ao Senhor. E eu te peço, meu Pai, uma coisa, que o Senhor fale conosco e nos acrescente algo nessa noite, e torne o nosso coração ainda mais grato, em nome de Jesus, amém. Lemos assim a palavra do Senhor em Tiago capítulo 1, verso de número 17. Toda boa dádiva
e todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém, meus irmãos? Toda vez que eu leio esse texto, eu acho que daqui para frente eu vou me lembrar daquela ação missionária que a nossa igreja fez na Orla, ali na virada do ano. Não tem jeito, né? Alguns irmãos daqui da nossa igreja, desses doidos por Jesus mesmo, botaram uma barraca lá na Orla, no meio daquele povo entregando oferenda, se vestiram de branco, estava lá a mãe Valéria, né? E botaram uma placa assim, Barraca do Pai das Luzes. E o pessoal, alguns assustaram, tinha uns crentes desviados lá no meio, né? Mas que negócio é esse aí? Ai meu Deus, quem é o Pai das Luzes? Quem é o Pai das Luzes? Até no final do momento em que ela foi entregar uma mensagem ali no microfone, né? Depois que eles já tinham abençoado, orado por muitas pessoas, contou quem é o Pai das Luzes. Para você que não conhecia, é aqui, Tiago 1:17, um texto que Deus se apresenta para a gente como o Pai das Luzes, aquele que não muda, aquele que criou os luzeiros. Alguns relacionam isso a sol, lua e estrelas sobre nós, né? Os luzeiros que foram criados por Ele, e assim como estão aí desde a criação, o nosso Senhor, Ele permanece. Essa é uma das mensagens desse texto. Talvez diga a respeito do fato de Jesus ter dito sobre nós que nós somos luz do mundo, e Ele é o Pai das luzes. Mas, meus irmãos, nessa noite, eu não quero falar para vocês sobre essa segunda parte do versículo. Eu quero compartilhar com os irmãos essa verdade que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Se você for procurar no dicionário o que é dádiva, e se você for procurar o que é dom, você vai descobrir que é basicamente a mesma coisa. Tem a ver com um presente que você recebe. Uma dádiva é algo que você dá a alguém. E um dom é justamente isso, um presente. Os dons do Espírito Santo são presentes que o Espírito Santo nos concede para que a gente os use. Então aqui está falando de algumas coisas que nós encontramos na vida da gente, que são verdadeiros presentes. E não simplesmente presentes, mas são bons, não é? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Algumas coisas a gente encontra ao longo da nossa vida que são boas, e algumas coisas nós encontramos na nossa vida que são perfeitas. E o que esse texto está dizendo para a gente é que toda vez que você encontra isso vem do céu, isso vem do Pai das luzes. Tudo aquilo de bom que você recebe na sua vida vem de Deus. Irmãos, essa é uma mensagem simples, mas extremamente poderosa. Por quê? Porque a gente recebe muita coisa de Deus. Esse texto apresenta para a gente um conceito que na teologia é chamada de graça comum. E eu queria rapidamente explicar para os irmãos que conceito é esse. A palavra graça é muito conhecida da igreja e diz respeito a algo que você recebe sem você merecer. Sabe? É uma coisa que você não tem que pagar por aquilo que você recebeu. Se alguém chega e fala para você, toma aqui um presente, subentende-se que você não tem que meter a mão no bolso e pagar por aquele presente, não é? Quando eu estava lá no Egito, o guia turístico virou para a gente e falou assim, olha, vocês vão chegar lá nas pirâmides e vai aparecer um monte de vendedor ao redor de vocês. E eles vão tentar dar um presente, eles vão falar em espanhol, um regalo para você. Não aceite o regalo, porque não é um presente de verdade. Eles vão querer te entregar isso, mas quando você pegar, eles vão querer que você dê um presente de volta. E vão ficar naquela, né? Até se você der $2, eles vão querer que você dê mais. E fica assim. Então, todo mundo entendeu? Alguém aqui vai aceitar presente? Alguém aqui vai aceitar um regalo? Aí o pessoal da caravana, todo mundo falou, não! Beleza, estamos entendidos. Quando a gente desceu ali, no local das pirâmides,
foi eu e um outro pastor, e a gente foi andando, veio um enxame de vendedor ao redor da gente, tinha acabado de acontecer aquela guerra lá, a Primavera Árabe, né, no país, o turismo estava em baixa, estava todo mundo morto à fome mesmo, um desespero só, e todo mundo investiu em nós dois, né, e a gente saiu correndo, e ali aqueles vendedores atrás, até que chegou um momento que um parou assim, permaneceu, né, no meu lado, eu andando depressa, e ele falando do meu lado, um regalo para você, um regalo, querendo que eu aceitasse o presente dele. Até que por fim ele foi e botou o presente à força no meu ombro, e eu não peguei, é lógico, e caiu no chão. Na hora que caiu no chão, o homem ficou bravo e começou a falar naquele árabe, que eu acho que era palavrão, eu não falo árabe, mas o tom de voz dele era bem agressivo, né? E aí chegou um outro árabe, e aí ele pegou, fez assim, tipo, calma para o outro, desembrulhou, e era um daqueles lenços de encaixar na cabeça para andar no deserto. E ele falou, é um regalo para você, um presente, né? Você não precisa recusar. Foi lá, pegou aquele negócio e encaixou na minha cabeça. Quando ele terminou de encaixar na minha cabeça, ele olhou para mim e falou, $2. Aí eu tirei, joguei para ele, saí correndo, né? A história continua, não vou contar toda aqui para vocês, outra hora eu continuo, mas tem outros desdobramentos, outros regalos que eles tentaram dar. Irmãos, a graça é diferente, é presente mesmo, você não tem que pagar. E a nossa salvação é uma forma de graça de Deus, por quê? Para a gente saiu de graça, porque o preço foi pago por Ele, Jesus pagou por nós. Então, existe um tipo de graça que a teologia botou o apelido de graça salvífica, que tem a ver com a graça que nos salva. Mas existe um tipo de graça, que é a graça comum, que é uma graça que não é para salvação, mas tem a ver com isso que a gente acabou de ler, coisas boas que Deus faz na vida da gente. E não tem a ver com você ser um servo de Deus, não tem a ver com você ter nascido de novo ou não, é algo que Ele derrama sobre toda a humanidade. Se não fosse a graça comum de Deus, seria impossível viver no planeta Terra. Esse lugar seria pior do que um inferno. A vida não seria possível se não fosse a graça de Deus. O nosso Deus, que nos chama a ser como Ele, diz que nós devemos ser como Ele no seguinte sentido: Ele é bom e faz a sua chuva cair sobre justos e injustos. Você sabe o que é isso? Está chovendo sobre gente boa e sobre gente má? Graça comum, dons perfeitos, boas dádivas que Deus entrega sobre nós. Esse conceito é importante para nós, meus irmãos, por vários motivos, e um deles é para você entender que tem coisas boas sendo feitas por pessoas ruins. Você consegue entender isso? Que às vezes uma pessoa que é ímpia, e às vezes até má mesmo, num sentido mais mundano da palavra, é capaz de produzir coisas boas porque recebeu de Deus, por graça comum, a capacidade de produzir coisas boas. Olha, por exemplo, lá a partir de Gênesis 4, Caim matou Abel. E aí Caim começa uma linhagem de homens maus. Depois nasce Sete e vai começar uma linhagem diferente. Mas a linhagem de Caim é uma linhagem caída na verdadeira acepção da palavra. Só que você vê ali a linhagem de Caim, o que eles fizeram? Ali tem uma pessoa que criou a flauta e começou a tocar música no mundo. E hoje a gente usa, e aliás, na própria Bíblia, depois disso, a flauta e a música é usada para adoração de Deus. Porque na verdade já existia na eternidade, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. Aí foi lá, um outro aprendeu a manusear coisas de metal e produzir instrumentos de metal. Saíram da idade da pedra. E aí, como o mundo foi transformado por conta disso? A boa dádiva vem de Deus. Não quer dizer que as pessoas vão sempre usá-la para o bem. Às vezes Deus manda algo de bom, mas acaba sendo usado para o mal. Aí vem um e cria cidade. E cidade é uma coisa boa. Eu amo roça, né? Tia Val sabe bem disso. Gosto muito de roça, mas
Cidade é uma coisa boa, e olha, um dia nós vamos morar na Nova Jerusalém, que é uma cidade santa. Mas a Bíblia mostra homens maus construindo uma cidade. Por que que esse conceito é importante a gente entender? Que Deus derrama isso sobre todas as pessoas, irmãos. Porque o tal do evangélico, né? Ele muitas vezes foi ensinado a pensar que se veio de uma pessoa que não é cristã, não presta. E às vezes é uma obra de arte maravilhosa, mas não foi alguém da minha religião que fez, então isso aí não vem de Deus. Conversa fiada, meus irmãos. A gente não pode pensar dessa maneira. Deus colocou no ser humano, pela sua graça, dom perfeito, boas dádivas, espalhada por toda a humanidade. É claro, você não vai absorver, por exemplo, obras de arte que carregam uma mensagem satânica, contrária ao reino de Deus. Mas, meus irmãos, tem músicas que são tão perfeitas, que não tem nada a ver com o mercado evangélico, que quem fez não foi uma pessoa cristã, e que o próprio autor fica assim, como eu pude escrever uma coisa dessa? Uma poesia tão perfeita, uma melodia tão perfeita, e ele entende, isso aqui eu fiz um download do céu. Pessoas que constroem coisas maravilhosas, cientistas que às vezes nem em Deus acreditam, e são capazes de desenvolver uma vacina que salva milhões e milhões de pessoas de uma doença que a humanidade estava lutando há milhares de anos, e de repente um grupo de homens que não tem nada a ver com Deus, às vezes tem, às vezes não, cria algo. Entenda, não veio simplesmente dele todo o dom perfeito, toda boa dádiva, veio de Deus. É por isso que às vezes a gente ora e toma um remédio. E a gente não está ofendendo a Deus tomando um remédio. Porque o entendimento que a gente tem é que Deus também cura pelo remédio. Ele cura por milagre, glória a Deus, eu amo quando Ele cura por milagre. Mas às vezes na sua soberania, não por falta de fé da gente, Ele escolhe curar por um remédio, por uma condição que Ele já colocou ao seu alcance para que você faça. Ele vai ressuscitar Lázaro. Ressuscitar Lázaro é uma coisa que só Ele pode fazer, mas rolar a pedra para o lado, Ele manda os homens fazerem, é algo que está ao alcance dos homens, e às vezes Deus faz isso. E quando é o remédio que cura a gente? Presta atenção, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, desce do céu, do nosso Pai das luzes. Quando é milagre, quando é o remédio, sempre é Deus. Tudo de bom que a gente encontra no mundo, ainda que passe por um canal esquisito, ainda que a pessoa que esteja manifestando aquela boa coisa nem saiba que Deus existe, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de Deus. E o principal motivo, por que isso é importante a gente saber, meus irmãos, é para despertar gratidão em nós. Gratidão é uma coisa que só existe no coração daquele que entendeu que é graça. As duas palavras têm a mesma raiz. Você entende que recebeu uma graça e você manifesta uma gratidão. Alguém entregou um presente para você, você fica feliz e você fala o quê? Obrigado. Você agradece porque recebeu uma graça. Infelizmente, nós só nos tornamos gratos, a maior parte das vezes, quando a gente passa por situações de privação e começa a valorizar aquilo que a gente tem. Quem passou fome na vida, sabe saborear um prato de arroz com ovo, como muita gente não sabe. Quem quase perdeu alguém, sabe valorizar como poucas pessoas sabem. Mas não é para ser assim. Porque se você olhar ao seu redor, você vai ver quantas coisas boas e maravilhosas te cercam, que vem do nosso Pai das luzes, aquele que não muda. Gire o seu pescoço ao seu redor e olhe.
Eu estava vendo agora o sorriso do André. O sorriso do André é um dom perfeito e veio do Pai das Luzes. Eu estou vendo coisas que Deus está fazendo no nosso meio. Eu estou vendo amor no meio da congregação. E tudo isso vem de Deus. Eu quero que você, nesse momento, pare um pouco para pensar na sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, para se desligar um pouco do mundo exterior e focar um pouco na sua própria mente, no seu próprio coração. Quantas boas coisas Deus tem feito na sua vida. Um pouco antes de ler o texto, eu disse para a igreja que Deus não precisa da nossa gratidão, mas a gratidão cura a gente da depressão, a gratidão tira a gente de uma porção de sentimento negativo. A gratidão é cura para o ser humano. Até os ateus entenderam isso e eles estão com um negócio de vamos ser gratos ao universo. O universo está nem aí para você não, mas existe um Deus que te ama. Existe um Pai que faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos e a sua chuva cair sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Você tem coisas para agradecer ao Senhor? Queria pedir que o Clauber me ajudasse aqui com o violão e tocasse mais uma vez aquela canção, Como Agradecer. Enquanto isso, vá agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua família, pela família que Ele te deu, pela família de fé, que é a família de maior excelência. Agradeça a Deus porque você está vivo e porque tem gente viva aí juntinho de você. E dê valor a tudo que Deus tem feito. Vamos colocar de pé. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medidas. Vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Aleluia! Quero chamar minha família aqui à frente nesse momento. Vem, pastor Osias também. Ano passado, eu quase perdi 3 pessoas muito importantes para mim. Vem cá, sobe aqui em cima. Alefiária, vem aqui. E nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de nós, não só de mim, né, mas de todos nós. Para quem não sabe, o Ariel correu o risco de morrer também, não só no parto, mas um pouquinho depois. E essa é uma fase da minha vida, que eu posso olhar para cada um desses rostinhos e me alegrar com o Senhor e declarar que todo dom perfeito vem dEle, toda boa dádiva vem dEle, e a sua família é uma boa dádiva para você. Eu sei que às vezes eles quase deixam você maluco, mas eles são uma boa dádiva que veio do céu sobre a sua vida. Agradeça por isso e valorize isso na sua vida. Vamos juntar mais aqui um pouquinho. Eu quero pedir ao pastor Osias que faça uma oração de gratidão nesse momento. Pai querido, nós te louvamos muito, muito. Agora como igreja, unindo o nosso culto, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa voz. Nessa palavra de gratidão, ó Deus, nessa expressão de louvor, nesse reconhecimento de que o Senhor nos mantém vivos, e não apenas vivos, mas conscientes de que o Senhor está agindo, o Senhor está conosco, nos guardando de todo o mal, e dando também o mal para nos aproximarmos mais do Senhor. Nós te louvamos por essas bênçãos grandiosas que alcançamos ao longo desse ano, a partir do ano passado, naquelas dificuldades que o Cléston, mas a Jennifer passaram, e eu também. Nós te louvamos, ó Deus, pelas lágrimas que nós derramamos, pelas dores, pelos desesperos que passamos, mas sem perdermos a esperança, sem perdermos a certeza, a convicção de que o Senhor estava conosco, como o Senhor está agora. Nós voltamos como aquele leproso curado, para dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado pelo Ariel. Muito obrigado pela vida dessa família querida, dessa família maior que é a tua igreja. O Clauber, mais a Patrícia, o André, mais o Felipe, que estão aqui. A Elaine, a Melissa, a Jerusa, a família Dutra, e todos os irmãos, ó Deus, queridos irmãos. Alô? Fala. Muito obrigado mesmo, Senhor. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Amém. Podem se assentar, meus irmãos, e eu queria pedir que vocês não fossem embora logo, a gente vai comer junto agora, tá bom? E esse é um momento gostoso para a gente viver como igreja, da gente sentar junto, conversar. Na correria do dia a dia a gente não pode, né? E esse ano a Jennifer fez 40 anos, e a vontade dela era a gente ter feito, na verdade, um culto de gratidão no início do ano.